Bem-vindos, caros amigos, ouvintes, conhecidos e viventes deste magnífico mundo. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso quarto episódio desta terceira temporada temática que se debruça sobre as especialidades cirúrgicas, ao qual demos o nome de Cirurgia Plástica, a arte da transformação. Se nos seguem, já me conhecem. Para quem apenas chegou agora aqui, o meu nome é Catarina Valente, sou enfermeira e pretendo neste lugar ajudar a descomplicar alguns aspectos da saúde numa rotina mensal. No nosso episódio anterior, estivemos à conversa com a doutora Vera Soares, otorrinolaringologista, que nos explicou como respirar melhor e onde falamos sobre cirurgia nasal e dos seios perinasais, septoplastias, estéticas e funcionais. Hoje damos continuidade a esta jornada pelo corpo humano, com uma área que também mexe com a autoestima, com a saúde e com a vida de milhares de pessoas, a cirurgia plástica. E para isso temos connosco alguém que não só tem mãos de ouro, como também um currículo que faria corar qualquer LinkedIn. Apresento-vos então o Dr. Ricardo Horta. O Dr. Ricardo Horta é um dos maiores nomes da cirurgia plástica e reconstrutiva em Portugal. Natural de Viseu, doutorado, professor na Universidade de Medicina do Porto, é atualmente o diretor do Serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva do Centro Hospitalar de São João, que realiza anualmente mais de 1000 cirurgias e que tem uma carreira marcada pela excelência, ciência e humanidade. Hoje teve a gentileza de vir ao Circo a Vapor para partilhar connosco os bastidores de uma profissão onde a arte e a ciência se cruzam. Bem-vindo! Bom, obrigado, muito obrigado pelo convite. É uma honra tê-lo aqui, aliás, tendo em conta o currículo, a experiência e tudo aquilo que partilha diariamente também nas redes sociais e com os seus colegas e na profissão diariamente, vir aqui a este nosso espaço e desmistificarmos aqui algumas questões que nos abordam até neste mundo rápido, da imagem e tudo mais, que também nos fazem algumas questões. Antes de mais, queria fazer-lhe uma pequena pergunta, uma pequena grande, na verdade. Comecemos pelo início. E então, como é que um jovem de Viseu decide entrar no mundo da medicina e mais tarde numa das áreas mais exigentes como a cirurgia plástica reconstrutiva? Ok, vamos começar então pelo início. Eu, na verdade, enquanto frequentava o ensino secundário, não estava assim tão certo que iria seguir medicina. A vocação acabou por vir mais no 12º ano e depois, após a minha entrada no curso de medicina, que realizei em Coimbra, muito por influência dos meus pais. O meu pai também é médico, e médico cirurgião geral, também conhecido nesta cidade, foi diretor de serviço da cirurgia geral do Hospital Viseu. A minha mãe é licenciada em Direito. Conheceram-se, o meu pai do distrito da Guarda, a minha mãe do distrito de Aveiro, conheceram-se precisamente em Coimbra e muito por influência deles, que depois vieram a sedimentar-se em Viseu e estabelecer-se aqui nesta cidade, linda cidade. Eu fui estudar para a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, eu e a minha irmã, já agora, Patrícia, que é cirurgiã pediátrica, e aí, talvez por influência do meu pai, talvez também porque as cadeiras que eu tinha mais interesse, para além da anatomia, das cadeiras básicas, nas cadeiras clínicas, eram as cadeiras cirúrgicas, comecei a ter algum carinho especial, algum interesse maior por especialidades cirúrgicas. Contudo, devo dizer que antes de escolher, estive também indeciso na escolha com outras especialidades, algumas até mais de índole médica ou até mesmo de imagem, como radiologia, mas acabei por tinha como presente que se houvesse vaga, se tivesse uma vaga de cirurgia plástica, que iria sem hesitar, porque primeiro que é uma especialidade que eu já tinha alguma ideia do seu potencial, do seu interesse, da sua variedade, e também, mas tinha também ao mesmo tempo noção que havia só 3 vagas na altura para a admissão na especialidade a nível nacional. É muito difícil o ingresso na mesma, requer uma nota elevada. Atualmente são mais vagas a nível nacional, são 7 ou 8, mesmo assim o ingresso é uma especialidade que se houver vaga e se nós tivermos interesse nela, obviamente vamos atrás dessa escolha, independentemente do sítio onde vamos realizar o internato complementar. Neste caso, eu saí portanto, fiz o meu secundário, a minha escola, todo o meu percurso até a secundária em Viseu. Depois acabei por tirar o curso de medicina em Coimbra, regressei a Viseu para fazer aquilo que se chama atualmente o ano comum, em que há um contacto com várias áreas da medicina,
E depois, quando foi a escolha da especialidade, fui atrás da vaga de cirurgia plástica, neste caso no Hospital São João, que é um hospital dos maiores do país, o maior do país, um hospital onde tem com grande historial e foi pioneiro precisamente em várias áreas da cirurgia plástica. Na altura era chefiado pelo professor José Amarante, que é uma pessoa bastante conceituada, e fui sem medo e pronto, acabei por me estabelecer no Porto, após um período de adaptação. Não conhecia muito bem o Porto, falei algumas vezes. Após um período de adaptação comecei a gostar da cidade. É uma cidade e das suas pessoas, identifico muito com as pessoas do Norte e com as pessoas do Porto, em muitos aspectos, excepto clubísticos. E não estou nada arrependido, até porque reparto essa atividade com a minha vinda frequente a esta cidade que adoro, que é a cidade de Viseu. Portanto, venho cá por motivos familiares, a minha família está aqui estabelecida. Eu também venho por motivos profissionais, porque também venho aqui exercer nesta cidade e gosto muito. E no futuro gostava de repartir a minha vida profissional entre ambas as cidades. De uma forma mais tranquila. Isso eu acho que está em caminho, pelo menos nós frequentemente também trabalhamos juntos e depois, portanto, acaba por haver aqui esta ligação e também este convite surgiu aí. Mas em 13 de janeiro, eu estive a pesquisar algumas coisas, a 13 de janeiro de 1987 escreve uma carta Se Eu Fosse Médico. Na verdade, algumas das coisas que escreveu estão quase concretizadas, porque grande parte do plano vem por lá. Fazer formação num grande hospital, ser especialista numa área muito particular. E, portanto, eu acho que conseguiu alcançar. Mas eu ia fazer aqui só esta ponte para quê? Qual foi o impacto, na verdade, porque ser médico ou aquilo que esperamos é diferente daquilo depois lidar com os doentes depois ao longo do dia e aquilo que é. Como é que foi isso? Como é que este impacto com a pessoa o moldou depois como o profissional que é hoje em dia? Eu acho que para sermos médicos temos que pensar na pessoa, no doente. Vejo com muita preocupação hoje em dia a profissão médica está cada vez mais mercantilizada, digamos assim, muito virada para a questão do negócio e com a proliferação de hospitais privados e opções de prática por todo o lado. Acho que está-se a perder um pouco este lado mais ético, este lado mais humano da medicina. De facto, o médico é formado para tratar pessoas e para ajudá-las e, portanto, e claro que todos nós tentamos que resolver os seus problemas e que as coisas corram bem, mas às vezes não correm bem e mesmo quando não correm bem temos que estar com eles, temos que estar próximos e temos que, sobretudo numa área como a cirurgia plástica, é uma área muito difícil, onde às vezes não se consegue resolver os problemas à primeira e é preciso vários procedimentos e são várias cirurgias e temos que ter esse lado humano presente na medicina sempre. O médico tem que ser, como de todas as profissões, fazê-lo com um elevado nível de desempenho, com um ponto de vista técnico, do ponto de vista clínico, usando os conhecimentos que tem e claro, ter esse lado humano e embora sabemos que todos nós temos dias difíceis e há dias que não vamos estar tão bem dispostos e não vamos estar tão receptivos, somos humanos, mas temos que estar ao lado do doente, para o bom e para o mau. Há quem pense, isto agora passando aqui um bocadinho, e isso é bastante bonito, porque uma questão de sermos médicos é ajudar o outro naquela fase que está a passar, mas há quem pense que a cirurgia plástica reconstrutiva é um pouco mais só para celebridades, influencers e que querem mexer na sua parte estética, não é? Por naquela parte. Mas sabemos que é muito mais profundo do que isso, às vezes literalmente, porque transforma vidas. Explica-nos um pouco como é que é isto, transformar a vida de algumas pessoas relativamente com a aplicação da cirurgia plástica. Na verdade, a cirurgia estética é muito mediaticamente associada à cirurgia plástica. Isso é normal, mas é também força dos programas televisivos e de facto das necessidades de muitos pacientes que requerem e que estão interessados em transformações corporais e faciais, mas posso dizer que a especialidade de cirurgia plástica reconstrutiva é uma especialidade que exige 6 anos de formação e a grande maioria da vertente formativa é na parte reconstrutiva,
onde nós aprendemos técnicas sobre enxertos, retalhos, sobre reconstrução, eu diria, de cabeça e pescoço do tronco, reconstrução mamária, de queimados, reconstrução da mão, reconstrução perineal, reconstrução do membro inferior, por aí fora. E, portanto, a vertente reconstrutiva é muito importante nesta especialidade, sobretudo quando se trabalha no setor, no Serviço Nacional de Saúde e em hospitais públicos. Claro que depois há esse lado mais lucrativo e, portanto, eu diria que para muitos doentes não é um luxo, é uma necessidade. Doentes que sofrem com deformidades graves, com desfiguramentos faciais de membros, status pós-oncológicos, porque é uma especialidade também que trata a oncologia, sobretudo a oncologia cutânea, a oncologia da cabeça e pescoço, e depois as sequelas dos mesmos. Eu diria que mais que um luxo é uma necessidade para muitos doentes esta especialidade. Por outro lado, reconhecemos que a vertente estética é uma vertente lucrativa e daí que muitos colegas optem por realizar prática apenas no privado, onde lidam sobretudo com situações de natureza estética que são relativamente mais simples, do ponto de vista técnico, mas que exigem também formação adequada e estes procedimentos devem ser realizados precisamente por pessoas com formação específica, neste caso cirurgiões plásticos, e portanto é outra vertente da prática, longe dos centros de trauma, longe dos grandes hospitais onde frequentemente se realiza outro tipo de cirurgias. Eu quero só dizer aqui que o Dr. Ricardo foi das pessoas a nível nacional, em termos para além de ter uma frase que eu acho que é super interessante, que diz: ajudar aqueles que não puderam escolher, diminuir o sofrimento a quem não pode sorrir, devolver tudo aquilo que foi retirado. Isto, aproveito que foi do site que eu retirei. Sim. Esta frase, que está lá, e muito bem, porque vem mais nesta linha da transformação e do investimento que fez em toda esta área da reconstrução. Realizou, a verdade, um dos primeiros implantes, não sei se não estou a dizer bem, por favor, corrija-me, que é da reconstrução da orelha a nível mundial, da implantação. Sim, isso foi um caso específico, foi uma variante técnica, neste caso uma pré-eliminação, que é o termo técnico mais correto, que é de um pavilhão auricular no antebraço e depois a sua transferência para a orelha, num caso em que não era possível usar tecidos locais. Esse é entre vários procedimentos que fiz e que marcaram e que marcaram também a minha carreira, e eu tenho a sorte neste momento de liderar um serviço com quase ou mais 100 profissionais, tem mais 100 profissionais, incluindo médicos, incluindo enfermeiros, tem cerca de 30 médicos, cerca de 55 enfermeiros entre serviço e unidade de queimados, 18 auxiliares, assistentes técnicos, e que tem a sorte de liderar um serviço onde atualmente prima pela diferenciação e pela multidisciplinaridade, e onde se fazem cada vez cirurgias de maior complexidade técnica, em equipa entre nós, elementos da nossa equipa, mas também em conjunto com outras especialidades, como otorrino, como neurocirurgia, como cirurgia geral, reconstrução de parede abdominal, como ginecologia, reconstrução perineal, entre muitas outras, torácica, reconstrução torácica, a reconstrução mamária. Portanto, tenho, hoje em dia, é com agrado que vejo que o nível de diferenciação atualmente existente nos hospitais públicos e a qualidade dos tratamentos aí efetuados tem vindo a melhorar. E por isso não querendo levar muito para o lado individual, pronto, é verdade que mas queria também reconhecer de forma coletiva a importância de ter um grupo e colegas que olham para estes casos, que se dedicam ao corpo inteiro e que planeiam diariamente as melhores estratégias. Isso é incrível, e realmente o serviço em si tem sido pioneiro em muitos lugares. Agora, voltando aqui também, porque também quem nos ouve gosta de ouvir não só sobre a parte reconstrutiva, sim, e saber que temos um Serviço Nacional de Saúde que tem estas valências e que, quando acontece, podemos recorrer e podemos ter um apoio bem capaz, mas voltando também aqui para a parte estética e voltando aqui a olhar para esta coisa que é tão que está tão na ordem do dia e que toda a gente fala, e toda a gente, dos filtros, das redes sociais, dos padrões de beleza, sim, reais, às vezes, não é? Como é que isso afeta, sei que também faz medicina a plástica e esta parte mais para a virada para a estética, como é que isso influencia aqui as pessoas que chegam ao pé de si, que perguntam e que querem, se calhar, até um cardápio de alguma coisa? Como é que faz esta gestão? As cirurgias estéticas são muito procuradas
porque quase toda a gente apresenta algum tipo de defeito do corpo, às vezes defeitos mínimos, às vezes defeitos maiores, às vezes sequelas, por exemplo, de gravidez, e daí a necessidade muito frequente de cirurgias para melhorar a parte abdominal e a parte mamária. Atualmente até há um nome não técnico, mas que visa designar isso, que é o Mammy Makeover. Portanto, eu diria que obviamente são cirurgias muito importantes do ponto de vista de autoestima. Eu falo, por exemplo, se perguntar quais são as cirurgias estéticas mais frequentes a nível mundial: lipoaspiração, mamoplastia de aumento em segundo lugar, terceiro blefaroplastia superior, embora em Portugal possa ser ligeiramente diferente. Por exemplo, mamoplastia de aumento é muito frequente. Referi que os homens também procuram muitas cirurgias, nomeadamente lipoaspiração, cirurgia de correção de ginecomastia, que é a hipertrofia da mama, da glândula mamária no sexo masculino. Cirurgias faciais são cada vez mais procuradas, portanto, facelift, cirurgia de lifting facial, já falei da blefaroplastia, quer das pálpebras superiores, quer das pálpebras inferiores, e portanto são cirurgias que de facto ajudam bastante a melhorar a autoestima e que, embora também às vezes estamos a lidar com o outro lado, que é doentes com expectativas muito elevadas, e cumpre esclarecê-los devidamente e fazemos procedimentos que vão de encontro às expectativas realísticas, e são cada vez realizadas em idades mais precoces. Por exemplo, vou-lhe dizer, a mamoplastia de aumento era uma cirurgia mais frequentemente realizada, e ainda é, após gravidez, após alterações morfológicas que surgem, sequelas ou como alterações também de perda ponderal maciça, que hoje em dia também é muito frequente. Nós temos este flagelo que é a obesidade, e cada vez mais temos hospitais com equipas diferenciadas no tratamento da obesidade. Falo de cirurgiões gerais, até com criação de centros de responsabilidade integrada, e portanto há cada vez mais doentes obesos a fazer cirurgias de bypass gástrico, sleeve gástrico, ou então mesmo doentes que perdem peso com dieta, com medidas, com exercício ou com acompanhamento endocrinológico. E portanto, há cada vez mais doentes com sequelas de perda ponderal maciça. A Catarina esteve há dias presente numa cirurgia em que fizemos uma cirurgia circunferencial, precisamente um senhor que tinha perdido 90 quilos, teve a instrumentar nessa cirurgia. Mas eu queria dizer que, por exemplo, no caso das cirurgias mamárias, são cada vez mais realizadas aos 18, aos 19, 20 anos. E eu costumo dizer, por que não? Porque mais vale, é uma cirurgia que tem um impacto imediato do ponto de vista da autoestima, e estamos aqui a resolver um problema a uma jovem, porque hoje em dia os padrões de beleza, os padrões estéticos são muito importantes na sociedade, e há muita competição, como é sabido, há muita comparação, e portanto, se tivermos a resolver um problema a essa pessoa, se calhar estará mais disponível para outras atividades, até para a parte académica e para ter a sua licenciatura, etc. A expectativa é muito importante, mas às vezes pode não acontecer. E gerir essas expectativas, porque nem todos os sonhos do Instagram cabem numa sala de operações, não é? Não, o Instagram está-nos a criar séries, sim, o Instagram e os filtros criam-nos às vezes cria grandes expectativas, de facto. Grande parte das imagens, eu diria que para as pessoas terem cuidado na interpretação daquilo que leem, daquilo que veem, muitas vezes tratam-se de imagens manipuladas. Há logo um viés de seleção. Geralmente as clínicas, os hospitais e os colegas, hoje em dia há muita publicidade nas redes sociais, publicidade até tóxica, que devia ser controlada, regulada. Eu acho que isso no futuro tem que ser regulada, porque acho que está a atingir limites, está a ultrapassar certos limites. Isso cria às vezes falsas expectativas. Há um viés de seleção, porque são escolhidos sempre os melhores casos, e muitas vezes têm filtros e muitas vezes não correspondem a casos reais, e frequentemente vemos isso em vários tipos de procedimentos corporais, mas também faciais. Por exemplo, no facelift, muitas vezes temos dificuldade em perceber se o resultado de uma cirurgia e vemos muitos resultados não naturais, que é aquilo precisamente que não se pretende na cirurgia plástica. Na cirurgia plástica pretende-se resultados naturais, sempre dentro do possível, não estigmatizantes de uma cirurgia,
ou denunciadores de uma cirurgia, e muitas vezes vemos resultados procedimentos confusionais a serem realizados com facelift e laser, etc., que embora sejam um estado da arte, muitas vezes, fazer procedimentos simultâneos, laser, facelift, excesso de gordura, etc., mas que depois nos levam a criar expectativas sobre o real impacto de uma cirurgia isoladamente. E temos outro problema, temos hoje em dia o crescimento de uma patologia que é o Body Dysmorphic Disorder. Há pessoas que se olham ao espelho e que acham que têm um problema e enfatizam aquilo junto ao médico e fazem um procedimento e mesmo assim não estão contentes e querem fazer uma segunda correção. Ora bem, cabe aos cirurgiões, sempre que puderem, e às vezes não conseguem, filtrar este tipo de situações, identificá-las. Muitas vezes não traduzem problemas muito significativos, pequenas assimetrias. Aliás, situações que nem os familiares mais diretos, nem as pessoas que contactam reparam, mas eles concentram ali todo o foco de atenção, de obsessão, quer seja na orelha, numa pálpebra, ou num flanco, ou na região abdominal, ou na região mamária, e portanto temos também que cada vez é mais frequente o Body Dysmorphic Disorder, está a crescer. E nestas fases, eventualmente, encaminhar estas pessoas ou pelo menos recomendar algum outro tipo de apoio, não é? Talvez. Porque Sim. Lidar com isso, se calhar, também chamamos aqui a alerta para isso, para quem pensa nisso frequentemente também possa ter esta consciência de que nem sempre se resolve tudo só por uma pequena cirurgia estética ou uma grande cirurgia estética, ou que seja, mas que também há algum outro acompanhamento. Com 1000 cirurgias, na verdade, anualmente. Por ano, sim. Por ano, realmente isto ao fim de alguns anos já serão muitas milhares. Sim. Alguma história em particular que o tenha tocado? Alguma coisa que gostasse de partilhar aqui connosco e que nos diga aqui uma mudança, um incentivo? Tive muitas. Há cirurgias que nos desafiam e que nos levam para o nosso lado mais espartano, cirurgias que nos levam até que às vezes não estão a correr bem, por procedimentos microcirúrgicos em que nós tentamos, não há, mas depois há uma falência do retalho ou da circulação do retalho, insistimos e vamos no dia a seguir, etc. Tem muitas histórias dessas, portanto a importância é não desistir de tentarmos sempre tudo, e isso faz parte da minha forma de estar. Na área da estética, obviamente, temos situações muito engraçadas, desde doentes com tatuagens erradas, escritas de forma errada, por exemplo, em inglês. Estava aqui a dizer, não queria discriminar, nem queria falar em pessoas individualmente, claro. Mas tem situações hilariantes que a gente passa. E doentes também muito sugêneros que a gente conhece e também alguns amigos, não? Conhecemos, e pessoas também muito gratas que depois nos trazem isto e aquilo. Até na semana passada tive um senhor que me trouxe uma oliveira gigante para a minha casa. Perguntou-me se eu gostava de oliveiras, e eu gosto de oliveiras, e levei para a minha casa em Matosinhos e portanto tenho uma doente que trabalha na lota de pesca de Matosinhos e que me traz frequentemente peixe pelo agradecimento ou no robalo ou até mesmo uma lampreia ou um sábio, e tem muitas histórias, e depois doentes que são completamente, que nós temos fora da caixa, querem coisas que inimagináveis, querem ter uma região glútea como a Kardashian, ou querem ter umas, e pergunto-me que a gente lhe diga que pode trazer problemas, querem ter implantes mamários de grandes dimensões, e que pronto, lá está a importância da gestão das expectativas. Enquanto profissional de saúde, sente esta responsabilidade também, então, de educar os doentes, no fundo, para uma beleza realista, saudável e sustentável a longo prazo, e isso também é importante. Algum conselho final para desmistificarmos aqui, para quem tem a ideia de fazer alguma cirurgia, algum conselho? A cirurgia plástica tem excelentes profissionais em Portugal, porque a formação é muito, muito boa, é das melhores a nível europeu. Primeiro porque começa logo na seleção do ingresso, depois é uma especialidade muito completa, os hospitais com idoneidade formativa formam bem os internos neste país,
a formação essa que é complementada com estágios internacionais e, portanto, devem, em primeiro lugar, escolher um médico certificado, cirurgião plástico, para realizar o seu procedimento. Muito cuidado com procedimentos que estão a ser feitos em clínicas e por pessoas não capacitadas, muito cuidado com isso, porque podem vir sequelas importantes, porque mesmo o cirurgião plástico, obviamente, pode ter as suas complicações, mas sabe manejar essas complicações, porque teve, durante o seu percurso formativo, que resolver coisas muito graves. E, portanto, está apto para lidar com qualquer tipo de sequela ou complicação e escolher, também poderia dizer aqui também, acho que é preferível optarem por centros hospitalares para a prática, sobretudo a nível do setor privado, uma vez que têm capacidade de treinamento, vigilância de sinais vitais, melhor acompanhamento e melhor controle da dor, do que a realização em regime ambulatorial de algum tipo de cirurgias em clínicas, onde, apesar de eventualmente ser mais interessante do ponto de vista económico e mais barata a cirurgia, mas depois pode trazer outro tipo de problemas. E cuidado também, já agora, e estamos numa fase em que isto está-se a começar a ser um problema sério no nosso país. Cuidado com as megacirurgias, cuidado com a associação de cirurgias que não devem ser feitas, é de livro, há cirurgias que não devem ser combinadas, deve-se evitar procedimentos cirúrgicos com mais de 3, 4, 5, 6 horas, procedimentos que em várias regiões anatómicas com perda adicional de sangue e que têm vindo a ser realizados com grande frequência, sobretudo este ano. E no ano passado tivemos um grande número de doentes proveniente da Turquia, por exemplo, e com complicações muito graves. Entraram no hospital, posso-vos dizer, com uma doente com AVC, vários doentes com anemias agudas, com infecções graves, portanto, com complicações. Tivemos uma doente que entrou no nosso serviço de urgência com menos de 5 gramas de hemoglobina. Para quem estiver mais ou menos por dentro disto, corresponde a uma anemia gravíssima, e um doente que facilmente pode entrar em choque hipovolémico e ter um desfecho fatal. E, portanto, cuidado com as megacirurgias, que também são feitas aqui em Portugal, em alguns centros. Às vezes é preferível fazer uma cirurgia. Há cirurgias, obviamente, que podem ser feitas associadamente, nomeadamente tronco, barriga, mama, toda a mesma região, a região do tronco, frequentemente é compatível a sua realização em simultâneo, mas cuidado com isso. Até é preferível fazer de forma estadiada, e apesar de muitas vezes estes doentes agem por impulso e querem, numa cirurgia ou com o mínimo de recuperação, resolver logo 1, 2, 3, 4 problemas, mas às vezes é preferível fazer de forma faseada, para permitir uma recuperação sólida da primeira intervenção. Aliás, porque as segundas intervenções e as terceiras intervenções podem também corrigir algo que menos bom, uma cicatriz ou uma pequena deformidade sequelar das primeiras. Portanto, queria também deixar isso aqui. Ok. Este é um ótimo conselho para todos os que pensam em cirurgia estética e que, se alguma vez pensarem nisso, pensarem em segurança, principalmente. É um bom conselho. Por fim, vamos então terminar e agradecer aqui ao Dr. Ricardo por ter estado connosco, por ter partilhado as informações, por ter partilhado o conhecimento e também o tempo, não é? Na verdade, é sempre tão escasso. Chegamos então ao fim de mais um episódio do Circo a Vapor. Hoje aprendemos que a cirurgia plástica vai muito além do bisturi. Envolve técnica, ética, sensibilidade e uma dose saudável de bom senso. Descobrimos que o Dr. Ricardo Borta faz mais cirurgias que muitos de nós já fizeram jantares decentes, eu pelo menos, e que pela beleza real não vem filtros, vem de escolhas conscientes. A cirurgia é muito mais do que uma cirurgia estética e muda vidas. E se está a pensar em fazer uma cirurgia deste género, lembre-se, não há problema nenhum em querer melhorar, mas certifique-se de que está a fazer isso por si e não porque o seu avatar do TikTok ou do Instagram parece mais feliz. Mais uma vez, obrigada, Dr. Ricardo. Obrigado, muito gosto. O seu bisturi metafórico que partilhou connosco foi incrível. Ficamos por aqui. Se gostou, partilhe, comente, envie para aquele amigo que acha que precisa de um retoquezinho, mas com amor. Siga-nos nas plataformas digitais e alimentem o nosso trabalho. Basta pesquisar por Circo a Vapor no Facebook e no Instagram, e para além disso podem ouvir-nos no Spotify e nas rádios locais que muito amavelmente transmitem as nossas conversas, como é o caso da Rádio Alive do Sátão, da Rádio Escuro de Vila Nova de Paiva, da Rádio Ribatávora de Moimenta da Beira, da Rádio Antena Livre de Gouveia, na VFM de Vozela, na Rádio Clube de Osmamar e na Rádio Douro Nacional em Lamigo. Já sabe, cuidar do corpo é importante, mantenha os filtros nas fotos e não nas decisões. Até breve.